Bem-aventurado o varão que, lê comigo, não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Então para um pouquinho, esse é o primeiro conselho de Deus. Para pensar, responda para você mesmo, quem você tem tomado o conselho? Existem pessoas que abrem o coração para qualquer pessoa, conta a sua vida, os seus problemas para qualquer pessoa que encontra. Existem pessoas que já contou a sua vida para a vizinha, para o vizinho, para o colega de trabalho, para todo mundo sabe da sua história. E isso não é bom. Nós não temos que contar o nosso problema para todo mundo, não. Primeiro, nós temos que falar com quem vai ajudar. Quem é que vai ajudar? De onde vem o socorro? Vem do Senhor. Então, falar para Deus. Existem pessoas que abrem o seu coração, conta a sua vida para todo mundo, mas para Deus não fala. Às vezes é aquela pessoa que conversa, está sempre falando de problema, quando chega na igreja, na hora da oração, não ora. Quer dizer, para a pessoa que deveria falar que é Deus, que é só Ele quem vai ajudar, a pessoa não fala. Mas a palavra aqui diz conselho dos ímpios, para não seguirmos conselhos dos ímpios. O que é o ímpio, irmãos? Precisamos entender o que é o ímpio, porque a Bíblia fala do ímpio, do justo, fala do ímpio, do pecador e do justo. O justo é aquele que pratica a palavra, é aquele que ouve e pratica. O pecador é aquele que está lá fora, aquele que não conhece a palavra, aquele que não tem o conhecimento que nós temos. Ué, pastor, e o ímpio? O ímpio não é o pecador? Não. O ímpio é aquele que ouve a palavra e não pratica. Porque a palavra ímpio vem de impiedade. O que significa impiedade? É o contrário de piedade. Piedade é o apego às coisas de Deus. Impiedade é o inverso, é o desprezo às coisas de Deus. Quem está entendendo? E se alguém despreza algo, só se despreza algo que vem até você. Só se despreza algo que vem até você. Então, o ímpio é aquele que a palavra vem até ele, mas ele fala assim, não, isso aí não é para mim não. Essa palavra não é para mim não. O ímpio sempre joga para outra pessoa a palavra, nunca é para ele ou para ela. Então podemos dizer que o ímpio, ele pode estar dentro da igreja. Porque se o ímpio é o que ouve a palavra, quem ouve a palavra? Quem está dentro da igreja. Mas muitas vezes está dentro da igreja, ouve a palavra, mas não pratica. O ímpio normalmente é aquele até que fala da palavra. Como no Salmo 50, não precisa abrir não, versículo 16, o Senhor Deus diz assim, diz Deus ao ímpio, que tens tu que recitar os meus estatutos e pôr a minha palavra na tua boca? Aí Deus fala, pois aborreces a correção. Quer dizer, o ímpio é aquela pessoa que aborrece correção, ela não aceita correção, não aceita que ninguém corrija. E também ele diz, se lança as minhas palavras para detrás de ti. Então veja que o ímpio faz o quê? A palavra vem, como está vindo para nós, mas ele faz o quê? Isso não é para mim. Estão entendendo? Isso aqui não é para mim. Irmãos, mesmo que a palavra que você está escutando no dia, você pensa assim, mas eu não estou passando por isso. Eu não estou passando por esse tema da mensagem que o pastor está pregando. Mas irmãos, toda palavra, ela é proveitosa. Divinamente inspirada, ela é o quê? Proveitosa. Então, às vezes o que nós ouvimos hoje, pode não servir para hoje, mas vai chegar um dia que vai servir. Nada é em vão, nada é à toa. Tudo que Deus traz para nós, é para a gente guardar, porque ou a gente vai precisar dela hoje, ou amanhã, ou daqui a um ano. Estou entendendo? Então nós não podemos desprezar nenhuma mensagem, nenhuma palavra, amém? Então o ímpio quem é, irmãos? É aquele que recebe a palavra, mas o que ele faz? Ele despreza. Então Deus está falando para a gente não seguir conselho dessas pessoas, que às vezes se diz irmão, mas é aquele que se diz irmão e fala para você o contrário daquilo que você aprende. É aquela pessoa que às vezes está dentro da igreja e fala para você assim, olha, o pastor falou disso, mas não é bem assim não. O ímpio, ele sempre pega a palavra e lança para fora. Então tem que tomar o cuidado com o conselho. Às vezes o ímpio está no trabalho, é aquele que se diz irmão, mas está te dando um conselho que está confundindo sua cabeça, querendo te tirar do caminho.
Nós não temos que ouvir o ímpio. Deus está falando aqui. Eu não tenho que seguir conselho de quem não respeita e não obedece a palavra. Eu aprendi isso desde cedo. Por que eu vou ouvir alguém que não ouve Deus? Se eu tiver que ouvir alguém, e eu tenho que ser humilde para um dia ouvir alguém, mas para ouvir aquela pessoa que eu sei que é temente a Deus, que pratica a palavra. Mas às vezes o ímpio quer te ensinar, às vezes o ímpio quer nos ensinar, às vezes o ímpio quer dar um conselho, mas Deus está falando, não ande segundo o conselho dos ímpios. Porque na verdade o ímpio ouve a palavra, mas não vive. O ímpio muitas vezes é aquele que tem aparência de crente, aparência de irmão. O ímpio é aquele que fala mal da igreja. Quantas vezes você encontrou alguém, talvez, que falou mal para você da sua igreja? Como é que você vai aceitar que alguém fale mal da sua igreja? O ímpio é aquele que se diz irmão, mas às vezes fala mal do seu pastor. Fala mal de alguma coisa, do ministério, fala mal de alguém da igreja. Então o ímpio é essa pessoa. Eu lembro de um caso, de uma igreja que eu passei, que eu pastoreei muito tempo lá, muitos anos. E tinha uma obreira que ela contou isso pra gente. Que ela foi no mercado e encontrou uma outra irmã, que era daquela igreja, mas que estava alguns dias, alguns meses sem ir na igreja. E quando encontrou, ô irmã, tudo bem, como é que você está? Aí a obreira falou assim, eu não te vi mais na igreja, o que aconteceu? Ela, não tenho ido mais não, fiquei triste, desanimei. E aí começou a querer falar mal da igreja e já ia falando mal do pastor, no caso era eu. Sabe o que essa obreira fez? Falou, olha fulana, eu gosto muito de você, mas falar mal do meu pastor eu não vou ouvir. Se todo mundo fizesse isso, não existiria maldizente. Nós não temos que ouvir o ímpio. Nós não temos que ouvir quem fala mal da nossa igreja. Você não tem que dar ouvido para quem fala mal da igreja que te abençoa. Você não tem que prestar o teu ouvido para aquela pessoa que fala mal do teu pastor. Eu não aceito quem fala mal dos meus pastores. Eu não dou ouvido para quem fala mal do missionário, para quem fala mal de qualquer outro pastor. Por quê? Porque é a mesma coisa que falar mal do pai e da mãe. Quem ama aí o seu pai e sua mãe faz assim. Você aceita que alguém fale mal do seu pai e da sua mãe? Quem não gosta do meu pai e da minha mãe não gosta de mim. E por que eu vou ficar ouvindo alguém falar mal do meu pai e da minha mãe? E o ímpio é essa pessoa que conhece a palavra, ouve a palavra, mas às vezes fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do ministério. E nós devemos, quando a gente se deparar com uma situação dessa, fazer como aquela obreira que eu contei aqui para vocês, que encontrou no mercado, e quando a irmã começou a falar mal do pastor, ela disse, olha, falar mal do meu pastor eu não vou ouvir, desculpa, eu gosto de você, mas esse papo eu não quero. E ela disse, pastor, não, deixe ela falando. Se todo mundo fizesse, irmão, não teria maldizente, nem fofoqueiro, nem ímpio, para ficar falando da vida dos outros. Amém? Então, cuidado com quem você abre o coração. Cuidado com quem você toma conselho. De pessoas que vão falar contra o que você aprende. Às vezes a pessoa vem aqui, aprende, e aí toma um conselho de uma pessoa que se diz irmão. Porque o ímpio é o irmão. O ímpio é a irmã. Só que não vive. E fala, não é bem assim não. O pastor falou isso, mas pode fazer de outro jeito. Cuidado.